Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde pra valer. Ei você, leitor, leitora do Portal do Holanda. Eis-me aqui novamente no mesmo horário, no mesmo portal, o Portal do Holanda, para reiniciar o ciclo de entrevistas com personalidades e protagonistas da nossa comunidade aqui na cidade de Manaus. Sabe, a entrevista de hoje é uma entrevista que me leva a caminhar pela estrada, vejam bem, pela estrada das lembranças, porque vou entrevistar, vou conversar com Erasmo Amazonas. Erasmo Amazonas é uma pessoa que desenha uma história de vida no bairro onde ele mora. Eu aposto que não tem ninguém, eu acho muito difícil, no bairro do Educandos, aqui em Manaus, um dos mais tradicionais bairros da cidade de Manaus, eu não creio que alguém no bairro de Educandos não conheça o Erasmo Amazonas, que já foi deputado, que já sempre foi um agitador cultural. Ele está em todas, principalmente lá no bairro do Educandos. Mas sabe da maior? Ele está vindo aqui conversar com a gente sobre um assunto interessantíssimo. E eu quero falar agora para todo mundo fora de Manaus que está nos vendo, que está dando a honra da audiência. É o seguinte, nós estamos atravessando um período de cheia aqui em Manaus e de repente nós estamos experimentando uma cheia histórica, uma cheia que superou a grande cheia de 2012. E a família do Erasmo Amazonas, isso aqui é o resumo de tudo. A família do Erasmo Amazonas, mais especificamente o seu Sebastião Amazonas, pai do Erasmo, em 1953, começou a medir, vejam bem, a medir de uma forma informal, bem informal, a subida e a descida dos ciclos das águas do Rio Negro. Imaginem só, desde 1953. O seu Sebastião, ele já não está mais com a gente, mas ele está carregando essa tocha até hoje e vem conversar com a gente sobre as enchentes desde 1953 e até a gente chegar em 2021. Vamos embora lá? É muito interessante essa entrevista. Erasmo Amazonas, meu querido amigo, muito obrigado por ter vindo aqui conceder, dar essa entrevista. E eu quero dizer também a todo mundo, que eu acabei não dizendo, que a primeira entrevista que eu fiz com você foi em 1983, no Encontro com o Povo, na TV Amazonas. Foi isso? Foi isso. Você já era deputado ou já tinha... Tinha acabado de ser eleito. O deputado mais votado na capital e o segundo no estado. Olha, Erasmo. E os dois personagens que me acompanhavam era o deputado federal Randolph Bittencourt, irmão da Freida Bittencourt. Posso adivinhar o outro? E o outro? Fábio Lucena. Fábio Pereira de Lucena, o maior tribuno desse Amazonas. Eu me lembro dessa entrevista. Eu entrevistei vocês três, não foi isso? Foi isso. No Encontro com o Povo. E agora, olha, o tempo voa, né? O tempo voa. Olha só, quantos anos se passaram e nós estamos aqui, graças a Deus, você com saúde, eu com saúde. E vamos então falar de coisas interessantes. Erasmo, conta essa história dessas enchentes. E como é que seu Sebastião, seu pai, o que levou seu Sebastião a começar em 53 uma tradição de medição das enchentes do Rio Negro, ali, localmente, no bairro do Educandos? É que ele instalou um pequeno estaleiro às margens da bacia de Educandos. E ele resolveu ampliar. Na ampliação, ele precisou fazer um corte no terreno. Um corte longitudinal. E para isso ele se baseou na enchente de 1953, ou seja, ele cortou o terreno 1 metro acima da enchente de 1953. Que ele havia medido, logicamente. Exatamente, isso. Porque tinha uma ação pessoal que ele precisava concluir. E a partir dali ele instalou uma régua. Uma réguazinha amadora de alumínio, instalada num esteio de Aquariquara,
bem no cantinho assim do... Erasmo, localiza a tua casa. Onde é que ela fica lá no bairro do Educandos? É na beira do rio, é? Exatamente, às margens da bacia de Educandos, quase na confluência com o Rio Negro. Olha só. Entre a ponte de Educandos e a confluência do Rio Negro. E lá nessa prainha, né? Nessa prainha, tinha lá o estaleiro dele. O estaleiro do meu pai. Quando ele morreu, eu resolvi construir a minha casa onde era o estaleiro. E onde eu resido até hoje. Eu diria até que hoje eu sou talvez o morador mais antigo e mais fiel do bairro de Educandos, porque eu nunca me mudei. Lindamente. Nasci lá e moro na mesma casa esse tempo todo. Pois bem, e aí eu resolvi dar uma melhorada na régua. A régua... Não, quantos anos ele mediu isso aí depois de 53? Porque depois de 53, todos os anos ele prosseguiu medindo, não é isso? Eu não me lembro o ano da morte dele, mas ele... Mas até o falecimento dele, ele media todo ano. Todo ano as cheias, ele media. E eu passei também a todo ano medir. Todo ano eu media. Tanto que eu também, em 2012, eu previ. Eu previ que a de 2012 ia ser uma grande cheia, só que ela não teve a repercussão que teve hoje. Não teve, porque eu né? fiz a previsão não em veículos de 2012 comunicação. foi a primeira grande cheia. Foi a primeira, a maior de todas. A maior de todas. Foi. Já esse ano não. Esse ano, eu tenho aqui no meu celular para enviar a data, rapidinho. Vou dar uma olhada na data em que eu fiz a primeira previsão. Se eu não me engano, você me falou, foi em janeiro, não foi? Foi em janeiro, eu fiz a leitura em janeiro, tomei um susto. Foi a primeira leitura, né? Primeira leitura, eu tomei um susto. Por que você se assustou? Porque eu vi que já estava bem próximo da de 2012, mas com uma diferença. A subida do rio foi bem mais veloz do que em 2012. Interessante. E nessa época eu fiz a previsão. Quer dizer, em janeiro você já recebeu o primeiro sinal. O primeiro sinal. E você ficou desconfiado de que teríamos alguma coisa fora da normalidade. Fora da normalidade. Aí a segunda eu fiz exatamente no dia 14 de fevereiro. E essa... A segunda medição. A segunda medição. Me assustei mais uma vez porque a subida já era maior do que a subida de 2012. Você comunicou isso aos meios de imprensa? Você foi à imprensa falar isso? A quem eu primeiro comuniquei, um concorrente nosso, não, mas amigos pode falar, nossos, por favor, pode falar, não tem problema aqui não. O portal do nosso amigo Newton Corrêa, que reverberou. Você falou com o Newton e o Newton espalhou a notícia em 18 de março. Está aqui, eu estou vendo, 18 de março. Eu vou até mostrar aqui, meu celular, por alguma razão, engatou aqui. Está havendo um problema com ele, que eu ia mostrar a matéria aqui. Então vamos prosseguir com a história. Certo. Você mostrou para o Newton e ele divulgou, e você voltou e ficou observando. Fiquei observando. Porque você ficou desconfiado que haveria alguma coisa diferente. Foi isso? E aí o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, numa matéria, numa entrevista, não me lembro com quem, contestou a minha previsão, dizendo que na época... você fez uma previsão? Foi, que na época era prematuro, naquela data, fazer qualquer previsão. E em seguida... E a sua previsão foi para quê? Para uma grande cheia? A maior. A maior. E no dia seguinte eu chamei o Newton Corrêa e disse, reafirmei, Newton, estou contradizendo o CPRM. Não é cedo, não. Nós estamos na data certa para dizer... Bati o pé, vai pintar algo diferente. Vamos ter a maior cheia. E hoje, dia 8... Que dia é hoje? Hoje é dia 10... Dia 10... Hoje, dia 10, né? Dia 8. Dia 8 de junho, nós estamos tendo a confirmação com essa foto. Vamos mostrar para a câmera, Erasmo. Hoje, dia... Isso aqui é a minha régua. Dia 8 de junho, hoje. Dia 8 de junho. Essa é a régua que tem lá. Eu fiz essa medida anteontem. Ela está cravada em 30 metros anteontem. É verdade, está aqui. Mas hoje eu fui medir, já subiu mais 1 centímetro. Ou seja, hoje a medida é 30 metros e 1 centímetro. Erasmo, me diz uma coisa.
Se continuar subindo assim, né? Você acha que... Porque tem aquele negócio do repiquete. Repiquete, minha gente, é quando o rio recua e depois ele volta a encher. Eu acho que ainda não teve nenhum repiquete. Mas me diz uma coisa. Você acha que vai até quando? Até quando as águas continuarão subindo? Eu creio, porque geralmente o rio sobe até... já teve dia de subir até dia 20 de junho, mas já teve caso de subir só até maio. Mas eu estou observando... Mas o normal é o rio subir até o dia 20 de junho. Até 20 de junho. De Aí 15 a 20 começa de junho. recuar. Aí ele dá uma parada e aí começa a recuar. Já tem algumas áreas dos Solimões já descendo, já existe alguns... Mas eu creio que ainda vamos ter mais uns 5 a 6 dias de cheia. Hoje dia 8. Então até o dia 15 o rio vai subir. Vai subir. E depois ele começa a descer. Eu creio que vai subir entre 1 a 2 centímetros. Eu creio que esse ano... Então nós teremos 30 metros e 2 centímetros, é o máximo. Já está em 30 metros e 1 centímetro. Eu creio que ainda sobe mais 1 centímetro. Mais 1 centímetro. Isso. É essa a sua previsão? A minha previsão. Nós vamos conferir isso. Me diz uma coisa, Erasmo, você que vem acompanhando as cheias todos esses anos, alguma vez os comerciantes tiveram tanto prejuízo? Porque eu já soube que muitos comerciantes tiveram que fechar porque o rio invadiu as suas lojas que ficam ali naquelas ruas mais perto do Rio Negro. Alguma vez isso aconteceu? Alguma vez esse rio chegou até quase a Eduardo Ribeiro? Já está na Eduardo Ribeiro. Não, desculpa, na 7 de setembro. Vai chegar na 7 de setembro, você acha? Eduardo Ribeiro já está aquela Quando eu fiz essa divulgação, essa previsão, esse alerta, a palavra é essa. Quando eu fiz esse alerta, querido amigo Humberto, eu não quis me ufanar, não me ufanei disso não me gabei não. Eu fiz o alerta exatamente para que o governo, nas 3 esferas de poder, federal, estadual e municipal, tivessem tempo de adotar medidas de prevenção e até para minorar o sofrimento da população ribeirinha, porque eu já sabia que o número de atingidos ia ser quase o dobro. E eu acertei, e aconteceu. Isso aconteceu. Aconteceu. O Bodozal está todo alagado. O que ocorreu? Olha o que ocorreu. Muitas pessoas não ouviram meu alerta e os organismos preferiram se basear no alerta do CPRM, que me perdoem eles, veio com muito atraso. O terceiro alerta aconteceu há cerca de 15 dias, rapaz. Então, na minha opinião, me perdoem, o alerta do CPRM de cheias severas como essa tem que ser com muita antecipação. E este ano foi tardio. Muito tardio. Então, olha o que ocorreu. Quais foram os prejuízos? Por exemplo, moradores ribeirinhos pobres que moram naquelas palafitas construíram suas marombas com base... O que é maromba? Fala o que é maromba. Maromba porque o pessoal, tem gente é um assoalho, colocado em cima do assoalho primitivo. É a subida do assoalho da casa. Isso, exatamente, vai subindo. O rio vai subindo, eles vão... Se aproximando do teto. Aí o que aconteceu esse ano? Por causa do atraso das medidas do CPRM. O moradorzinho lá, pobrezinho, construiu um assoalho. Quando a água atingiu o assoalho, ele já teve que desmanchar. Agora imagina desmanchar um assoalho pisando naquela água podre, contaminada com tudo quanto é, e ter que subir aquilo e depois ter que ficar trabalhando naquilo com a coluna dobrada. Tem muita gente hoje que mora numa casa em que o pé direito não chega a 1,5 metro. Ele anda na casa de cabeça abaixada, batendo com a cabeça. Só, um sofrimento terrível. Isso está acontecendo agora, né? Então... Isso. E também, eu fiz o alerta também, e isso aqui eu quero dar muita ênfase. Puxa vida, Humberto, isso acontece desde que Manaus foi erguida. É um fenômeno natural. Sempre existiu. Então, já era tempo, há muito tempo, dos governos não permitirem, criarem uma política habitacional que não permita a construção de casebres, de palafitas,
nas margens, deixar as margens livres para o embelezamento da cidade, para a questão da saúde ambiental da cidade, mas principalmente para a saúde e para o turismo, que deveria ser, Humberto. Imagine a cidade fincada e erguida no centro da maior floresta tropical do planeta e banhada pelo mais belo dos rios. E nós estamos poluindo, nós estamos degradando, nós estamos construindo, botando tudo quanto é de mais feio e mais degradante no rio. Existe uma cultura e virando de costa, de jogar lixo no rio. Rapaz, rio. Essa quantidade de lixo que a prefeitura anuncia que recolhe, tantas toneladas, é terrível. Isso é terrível. Eu digo, qual seria o anúncio que nós deveríamos ouvir da prefeitura? Eu até estou tentando marcar um encontro com o Davi Almeida, ele não é culpado disso, ele entrou agora, mas ele pode reverter essa situação. Ele é jovem, é corajoso, eu quero um encontro com ele para oferecer para ele sugestões do que deve ser feito em termos de melhorias na limpeza de Igarapés. É um absurdo aquela balsa horrível. Eu tenho certeza que o prefeito vai ouvir você. É um absurdo aquela balsa horrível. Sim, aquilo é para construir. Já existe equipamento de limpeza de rios muito mais moderno. Erasmo, me diz uma coisa, para nós encerrarmos, nosso tempo acabou, infelizmente. Me diz uma coisa, existe a possibilidade de, por exemplo, para o ano, já que todo ano acontece, nós termos uma nova grande enchente? Nós vamos ter... A partir de hoje, o aquecimento global, isso quem nega o aquecimento global são os terraplanistas. Sim. Pessoas de inteligência, cientistas, sabem que o aquecimento global, que os países de primeiro mundo estão levando a sério, e alguns países infelizmente não levam, o nosso aqui, me perdoe, mas ele não leva a sério essa questão, ele nega o aquecimento global. Esse é um dos fatores principais para essas mudanças extremas de clima, de enchentes extremas e secas extremas. E você acha que para o ano vai haver uma grande enchente? Pode acontecer. Pode acontecer. Quer dizer, o aviso você já está dando agora. Estou dando com antecipação, que a gente pode ter no dia 8 de junho, você já está dando, de 2021, exatamente, que nós podemos ter uma nova grande enchente. Podemos ter até maior do que essa. Até maior do que essa? Até maior. Puxa, podemos ter. Erasmo Amazonas, meu querido, que mais uma vez, que bom revê-lo. Parabéns por esse trabalho que você faz, essa tradição familiar que você toca para frente de acompanhar as cheias do Rio Negro e também do cuidado que você tem ali. Isso ficou muito bem denotado aqui contra a poluição ambiental e tudo mais. Continue assim, Erasmo, e muito obrigado pela entrevista. Que bom te rever e te entrevistar. E foi um prazer muito grande. Eu quero mandar um abraço, meu querido amigo, meu amigo, nosso querido Holanda, e um abraço bem forte para os seguidores desse portal, que é um dos mais concorridos. E parabéns a você, que é um companheiro que eu admiro por vários fatores. Pelo que você é como ser humano, mas principalmente por uma coisa que eu também sou fã. Admiro o seu gosto musical. Você bate aqui, pronto. O jazz amazonense tem em você a figura máxima. Obrigado, Erasmo. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Tudo bem, minha gente? Por hoje é só. Mas pode ficar certo de uma coisa. Depois dessa entrevista tão interessante, é uma missão mesmo, uma missão muito séria. Amanhã fazer outra entrevista também tão interessante quanto esta, ok? Amanhã, então, às 2h da tarde, todo mundo convidado para ficar comigo, que uma outra personalidade estará aqui para contar novas histórias, novos fatos, bem manauaras, bem amazônicos. Até amanhã. Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apivida, saúde pra valer.